Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando Na Lata. Na Lata que hoje está com 691 seguidores. Eu não estou contando, mas tem 691 seguidores hoje no Na Lata. Eu já confesso, eu não vi. Hoje eu não sabia. Eu tô surpreso. Tá surpreso, 691. E por causa do Fernando, que entrou na live dos outros, convidou todo mundo pra seguir. Cara, essa história é boa, a gente pode contar ela, hein, meu? Foi muito boa. boa. Foi muito boa. É isso aí. Entrou na live e bagunçou a live dos outros. Fiz a propaganda na live dos outros. Eu vou subir o corte depois dela. Tem que subir o corte. Tem que subir o corte dela falando na lata. Foi top demais, mano. Mas também, e aí, legal, como é que tá? Tá quente? Tranquilão. Cara, tá horrível. Tá muito quente. E quando chega fim de semana, fica esfriando. Eu fico irritado com isso. Caramba. Porque eu tô querendo ir pro lago, tô querendo fazer coisa. Chega fim de semana, chove. Chega fim de semana, o tempo tá ruim. Aí chega no dia de semana, eu sinto calor horrendo. Eu tô derretendo todo dia, cara. Todo dia, mas... Banho, Utah. Bem-vindo ao deserto. Digão, e hoje, Fernando? Hoje estamos com uma pessoa aqui que não pode vacilar. Essa pessoa dá tiro. Não, se vacilar... A gente já trouxe gente que dava tiro antes, tá? Assim, as mulheres estão surpreendendo a gente nesses episódios, cara, hein? Exatamente. Porque a penúltima, não a última. É a última? Não, a penúltima pessoa militar. Foi mulher, foi pro exército, 3 anos, serviu ativamente, quartel, ou seja, dá tiro. E aí agora a gente continua na mesma linha. Vamos dar tiro, vamos apresentar então quem que é. Vamos aqui, apresentar. Ó, Gabriela. Tudo bom, Gabriela? Tudo bem. Que joia. Seja bem-vindo ao Na Lata. A gente já estava esperando um pouquinho. E é bem legal que hoje você é instrutora de tiro. Isso. Que da hora. Então, aí, negão? Mexe? Mexe com quem tá quieto. Eu sei onde que eu mexo. Tá vendo? Só que bom. Vamos manter assim, vamos manter na mesma linha, vamos manter uma pessoa boa. Eu sei, eu não dou tiro, então assim, eu não posso tomar. Entendeu? Mas você já deu tiro, negão? Eu nunca tirou? Tiro. Minha esposa não deixa. Sério? Ela fala que se eu der tiro, eu vou querer virar uma MacGyver depois, assim. Cara, é bom. Justiceiro. Eu já dei tiro já. Eu tenho que aprender. Vamos fazer aqui publicamente aqui. Não dá, Samantha, deixa o Henrique dar tiro. Ô, Samantha, por favor, né? Por favor. É um antes. Vamos ver o que a Gabriela vai falar. E a gente volta contigo, tá, Samantha? Vai instruir. No fim do episódio vamos cobrar a Samantha. Mas legal. Gabriela, a gente vai querer saber um pouquinho dessa história. Por que você virou instrutora? Como que funciona? Mas antes, queria que você contasse um pouquinho sobre você, se apresentasse pro pessoal, e aí a gente continua batendo um papo. Tudo bem? Isso aí. Tudo bem. Sim. Então, pode se apresentar. Se apresenta pra gente, fala um pouquinho também por que você veio pra cá, como que parou, né? Qual que foi a ideia de se mudar para os Estados Unidos, pra galera aí de casa saber como que a Gabriela parou aqui. Entendi. Como a gente já havia conversado anteriormente, eu nunca sonhei, na verdade, em vir pra cá. Nunca pensei. Eu também era bem novinha. Eu tinha 26 anos quando conheci o meu esposo. Casamos quando eu tinha 27. Foi tudo muito rápido. Bem, eu já conheci a igreja, né? Eu sou da igreja da LDS, né? Todo mundo conhece Utah, sabe como é. Todo mundo aqui. Então, eu fui batizada quando eu tinha 19 anos no Brasil. Os missionários apareceram lá na minha casa, batendo no portão lá. Né? Falei pra minha mãe, não abra o portão pra eles. Porque a gente só tá de pijamas. Era eu e a minha irmã. Entendi. E a minha mãe, né, queria que a gente frequentasse uma igreja. Eu falei assim, seja qual for a igreja... Bateu aqui, vamos. Bom, que sorte que foi os missionários nossos. Aí eu só escutei assim, os missionários, pode entrar. Eu falei, como assim pode entrar? Eu lá dos fundos. Aí a gente correu, trocamos a roupa e conhecemos os missionários. Achamos interessante, né? É uma igreja muito diferente, né? E aí a gente assistiu as palestras e tal. Aí esse missionário, ele
né, ele voltou e tal. Ele era daqui de Utah? Ele era de Utah. Ele é de Utah, ele continua sendo de Utah. Mora aqui ainda, legal. Então ele voltou, ele casou. Infelizmente o casamento dele não deu certo. Não foi com ele que eu casei. Vamos deixar claro aqui que ela não é como diz o povo, talarica. Não é aquele povo que fala talarica, não é com ela não. Então, aí ele voltou, tava triste e tal, né, tinha se divorciado. E naquela época lá, ele tava querendo viajar, conhecer o mundo, né? Sim. E não tinha mais que pagar um extra, né, pra esposa, um ticket extra. Pegou o barco e foi embora. Ok, então, o meu esposo, que é o primo dele, também gostava muito de viajar, e daí eles começaram a viajar com um amigo também. Então, era o que me batizou, mais o meu esposo e mais um amigo. Aí eles resolveram voltar ao Brasil. Vamos passar por onde a gente... Por onde eu fiz a missão, por onde eu fiz missão, e eu quero te apresentar o povo e tal. Legal. E daí a gente começou a sair e tal, todo mundo junto. Aí o primo dele se interessou por mim. Claro. E foi assim. Aí, na verdade, nada. No último dia da viagem foi que a gente conversou e tal, e daí rolou um beijinho. Olha, lógico, ele tinha que sair de lá. Prova brasileira, né? Claro. E aí a gente ficou se comunicando por e-mail, naquela época, era e-mail, toda ideia. Então, foi por e-mail mesmo. Aí ele, ok, eu vou voltar pra ver se é isso mesmo que a gente tá sentindo e tal. Ele voltou ao Brasil, depois, eu não me lembro, talvez alguns meses. Ele voltou ao Brasil, aí me pediu em casamento, né? Voltou com o anel de noivado. Aí eu falei assim, caramba. E agora não, eu tava assim, tá bom, né? E o interessante é a cultura que é muito diferente, né? A cultura americana e a cultura brasileira. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento onde... eu não sei, eu não tava muito feliz. Certo. E ele, né, aquele jeitinho americano de abrir a porta do carro. Todo cavaleiro, né? Todo cavaleiro e tal. Aí eu tinha até uma amiga que falou assim, olha, segura, porque não vai achar outra, não. Se você não pegar, eu fico. É verdade. Quase isso. Aí eu falei assim, interessante. Eu falei assim, tá, vamos casar. Mas eu queria morar no Brasil, não queria vir pra cá, não era a ideia. Não era a ideia. Aí... ele falou assim, olha, vamos casar em janeiro, porque ele queria casar rápido, em agosto, em janeiro. Eu falei, caramba, minha família vai pensar que eu engravidei, né? Porque pra casar rápido... coisa que fala assim no Brasil. O que aconteceu? Casar assim, né? Tão rápido? Mas era porque a gente morava longe um do outro. Sim, queria estar juntos também, Aí eu falei assim, não, vamos esperar mais um pouquinho, até as papeladas e tal, em maio. Casamos em maio de 2007. 2007, caramba. Bastante tempo. E daí a gente morou no Brasil. Aquele gringo morou lá em Itaboraí, na terrinha, em Niterói. Não sei se vocês conhecem. Tem que falar de Itaboraí, não sei de onde vocês são. Do Niterói é no Rio, né? Niterói no Rio. Mas aí se você fala assim, Itaboraí, você fala assim, Itaboraí, onde que é isso? Aí fala Niterói já é mais todo fácil. Mundo já sabe. Tá. Itaboraí ainda é mais lá pra dentro. É lá no interiorzinho do Rio. Ok. Morou lá e tal, a gente ficou lá. Tentei até conseguir o citizenship pra ele lá no Brasil. Que legal. Mas infelizmente comecei a perceber, cara, esse gringo não aprende nada em português. Eu tenho medo de deixá-lo sozinho. Pra ele tudo é igual. Não sei pra vocês, mas quando eu cheguei aqui, pra mim tudo era igual. Até hoje ainda é um pouco. Tipo assim, eu me sinto perdida. Entende? Então, pra ele era assim lá. Pegar ônibus, o gringo surfava no ônibus. Ninguém nunca tinha pego ônibus na vida. Imagina! Aí eu falei assim, gente. Aí eu larguei o trabalho lá pra ficar com ele e dar atenção. Falei assim, alguém tem que trabalhar, né? Porque a gente tem que pagar as contas e tal. Aí ele falou assim, ok, vou voltar e vou dar entrada nas suas papeladas e você vem pra cá. E, infelizmente foi essa situação. Eu gostei, mas não me arrependi não, porque quando eu cheguei aqui eu tinha receio. Eu acho que muita gente tem receio. Quando você casa, as pessoas acham assim, vai ser mais fácil pra ela, porque ela vai ter todo o suporte americano e tal, já tá casando com americano e tal. E às vezes não é assim. Eu tive muito suporte, não posso reclamar, mas você tem receio. Antes de você vir, você tá vindo pra uma cultura nova. Você vai conhecer um país novo. Não falava a língua. E também a família dele, será que eles vão gostar de mim? Né? Como é que vai ser essa aceitação de uma nova cultura e tal?
E isso, quanto tempo ele ficou lá com você no Brasil? 3 meses. 3 meses. Ficou 3 meses. Cara, e daí... 3 meses sem falar o idioma Mas ele adorou, viu? Ele é Não. mais brasileiro que muita gente. Imagino, o Brasil é Gente, muito bonito, então muito, já ajuda, Ele é né? apaixonado por Búzios. Eu também sou. Nós queremos falar, né? Eu sou brasileiro Búzios, também, te sou. amo. Búzios. Não, legal. Mas nessa daí, nesse período de adaptação e que você veio pra cá e também tava com esses medos, como que foi nesse comecinho aí? Você falou que teve a ajuda do pessoal, mas você ainda teve, você se sentiu muito perdida, você pagou muito mico? Paguei muito mico. Mico eu acho que todo mundo paga. Primeiro, assim que eu cheguei aqui, a família dele foi sempre... se eu me divorciar, eu falo assim, eu me divorcio de você, mas não me divorcio da sua família. Legal. Porque eles são assim, excelentes, Que sabe? legal. Essa coisa de, americano é frio, isso e aquilo, tem a sua diferença cultural, né, a sua diferença, mas eu fui muito acolhida, não tenho que reclamar, ótimo. não. Legal, muito bom. Eu cheguei aqui, eu não falava a língua, eu só ia, vamos ali, vamos lá, vamos fazer isso, e eu não entendia nada, eu só seguia, né, eu só seguia. Eu lembro que... Eles falaram assim pra mim, eu só entendi ir à igreja. Eu só entendi isso, ir à igreja, que a gente ia à igreja. Aí falou assim, ok, tem que vestir roupa de domingo, né, pra ir à igreja. Coloquei meu vestido e tal, eu não sabia pra onde, eu falei assim, ok, a gente tá indo pra uma reunião da igreja. Cheguei lá, aquele caixãozinho, eu não fui preparada, né, aquele caixãozinho pequenininho, sabe, rosinha. Aí eu falei assim, gente, aquilo ali é um bebê, eu tô num funeral, eu tô num velório. Eu não entendia nada. Aí eu comecei porque eu não fui preparada. Sim, entendeu? emocionalmente pra aquilo. Eu comecei a chorar, e as pessoas começaram... Eu tava chorando mais do que a mãe, coitada. O pessoal, é mãe da criança, você? Mas é porque aquilo foi um choque. Você não sabia pra onde você tava indo, chegou lá, um caixãozinho, aí você vê aquele bebezinho lá dentro. Aí foi horrível. Esse eu acho que foi uma das coisas que eu fiquei assim bem traumatizada, porque até hoje eu não gosto de ir em funeral, principalmente aqui. Eu não gosto, mas eu comecei a chorar, as pessoas... Porque aqui, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir ao funeral. Aqui eu nunca fui. Eu já. Já fui alguns. É tudo muito bonito, tudo muito organizado, eles esperam, é aquela coisa assim, eles não é como a gente que agarra no caixão e começa a chorar, a gritar. Eu quero ir junto, me leva junto. Não, eles não são assim, eles são mais calmos, mais contidos, exatamente. E eu não sou assim, né? Eu não sou assim. Então, aquilo ali pra mim, aí o pessoal tentando me ajudar e falando assim, gente, eu falei, mas eu não, tentando falar, eu não conseguia, eu não sabia que eu tava vindo pra cá, pra um funeral, aí eu tentando me explicar. E até hoje eu não gosto de ir a funeral. Pegou Eu vou porque eu literalmente tenho um trauma, que ir, né? mas fico, ainda mais de criança. Nossa. Esse foi um dos micos que eu paguei. Eu não sei, pra nossa cultura, a gente não fala um mico, porque chorar em funeral é uma coisa normal. Sim, o mico é não chorar, né? O mico é você ser uma pessoa fria, chegar lá e não falar nada, mas pra gente, pro pessoal daqui, é meio estranho. Por que você tá chorando assim tanto? Tanto. O que é? Parece que... Foi você que matou, é o quê? Que é a vítima. Não, eu se eu fosse ela agora, eu ia ficar com outro pânico. Eu ia falar, gente, se a galera me trouxe num velório, eu não sabia onde tava indo, onde será que esse povo pode me levar mais? Sem saber. Porque é uma preocupação, né? Porque é uma coisa que eu acho que você não deixou até de fora. Nenhum dos dois falava o mesmo idioma na época. Não. Assim, eu comecei... Como a gente ficou 3 meses no Brasil, a gente começou a se entender. Entendi. Aí eu comecei a pegar... Em português e mais em inglês. Por incrível que pareça, eu comecei a pegar... Sendo que eu pegava as coisas quebradas, assim, entendeu? E a gente conseguia. Não sei como, mas a gente conseguia comunicar. O amor faz tudo. Eu entendi. Sendo que até hoje, mesmo vocês estando há tanto tempo aqui falando a língua, o idioma, tem coisas que você... fica aquela coisa... Não uma comunicação correta. Você entende uma coisa diferente e a pessoa tá querendo te passar outra coisa. Porque não é a sua primeira língua, não é a sua língua. Não fica... Algumas conversas não ficam 100% claras, né? Difícil. Não fica. Esse foi... Acho que foi o dia mais difícil pra mim, assim que eu cheguei. Foi um choque de ir a um funeral.
Chegar de cara em um funeral, de bebê ainda por cima. Tá doido. Caramba, foi então, pagou um micão, né, assim, de acordo com a cultura aqui. De acordo com a cultura deles, sim. Até porque eles se preparam, né, tipo, eles têm toda essa organização pro funeral. Olha só, a pessoa morreu hoje, a gente vai fazer daqui a 2 semanas. Por exemplo, meu sogro quer que eu seja a primeira discursante do funeral. Então já é tudo preparado. Nossa. Porque como ele que me ensinou a atirar e tudo, ele tem um orgulho, ele quer que eu seja a primeira discursante. Que legal. Então, mas já é tudo preparadinho, então é meio que, já é preparado, quase né? que um Então, testamento, ó, tô fazendo um você testamento faz isso, aqui, você aí, você eu fiquei recebe assustado. isso. Ele tá pronto assim já? Já tá pronto. E ele ainda fala exatamente o que ele quer que eu fale. Algumas coisas que ele quer que eu Nossa, fale. não vou nem deixar. Esquece isso. Da nossa brincadeira, do que a gente falou. Lembra? Então, aí você fala assim, assim, assado. Vai ser bem engraçado. Imagina, se você não fala, parece você não falou aquilo, hein? Tá doido. Mas a minha esposa sempre comenta isso mesmo. Eles se preparam, né? Tipo, no Brasil, morreu, o corpo é enterrado no dia seguinte. Você morreu um dia. E é por isso que daí você não tem tempo de dizer tchau. Todo mundo chega lá e tá desesperado. Tem um cara que fala da morte, ele fala assim, né? Não é que a pessoa morreu, é que você morreu pra pessoa, né? Acabou ali a sua interação. É que, na verdade, aqui é a celebração da vida da pessoa aqui, né? O tempo que ficou junto, né? É a celebração. E a gente já é a morte, a gente se focaliza na morte. E os americanos se focalizam na celebração da vida, da vida da pessoa, né? O tempo que ela teve aqui, as memórias e tudo. Por isso que eles se preocupam muito o que é que vai sair na nota do jornal, né? O que é que eles vão falar dele lá na nota do jornal. O que é que a galera... Eu assisto muita televisão, né? Então eu assisto uma série e o cara fala assim que ele viu o amigo dele que morreu e viu o que é que tinha na nota do jornal. Daí ele fala assim, caramba, eu não gostei do que falaram dele. Eu tenho que melhorar. Daí ele começa a criar memórias com as pessoas. E aí todo mundo, por que você tá fazendo? Você nunca fez isso? Por que você faz isso? Ele não, porque quando eu morrer você vai ter uma coisa boa pra falar de mim. Mas mudando esse assunto. Antes disso, só pra deixar claro aqui, que é uma coisa que eu falo pra minha família, que não é um testamento igual, mas quando eu morrer, eu quero que todo mundo seja de terno preto lá. Eu acho muito respeitoso. Você vai no velório, você vê... Eu já vi em filme, eu já vi em alguns cemitérios aqui, o pessoal vai literalmente de terno, bem arrumado. Você coloca a sua melhor roupa, Eu falo, cara, é assim que eu quero. Vai no meu velório assim, se não tiver, eu volto pra avisar. A minha exigência é não servir presunto. Rema. Porque aqui, qualquer funeral que você vai, eles servem presunto. Aí eu tentei explicar à família do Russell o que significa presunto na nossa cultura. E a única coisa, foi assim, vocês podem servir qualquer coisa, só não servem presunto. O que significa presunto? No Brasil é um defunto. É um defunto. Traz o defunto, traz o presunto. Entendi. Agora. Na cultura deles é presunto. Entendi. Mas aí eles têm aquele funeral poteiro também, que tem todo velório, né? O prato-chefe também dos velórios, é isso aí. Cara, mas ficamos num papo triste agora. Não é triste, não. É informação, fala. É informação, informação. Isso. Eu quero de terno, hein, negão? Se eu morrer, se eu tiver aqui, é de terno. Você vai saber que eu vou chegar lá, vou estar de terno rosa. Pode chegar na cor que... Bom, eu gostaria que fosse preto, mas se for rosa, eu vou falar, esse é negão. Exatamente. Você vai falar, sabia que ele não ia entrar nos padrões de conformidade desse mundo. Mas, Gabi, tão massa. Até você já tocou um pouquinho aqui já, né? Então falou da sua trajetória, como chegou aqui, como foi esse período de adaptação pra você, né? Mas o que mais que você fez aqui, né? Depois que, aprendi a língua. Então daí você se meteu em quê? Você foi estudar, você foi... Como que daí chegou no fim tiro? Como que despertou esse interesse, né? Por aprender a atirar e daí... eventualmente se torna instrutora. Tantas coisas que o Utah tem, né? Porque o Utah tem tudo. Tem esporte, tudo tem de outdoor, esqui, podia estar fazendo trilha na montanha, podia estar esquiando, podia estar fazendo um monte de coisa. Foi atirar? Você caça também? Não caço. Eu não tenho coragem. Não tem coragem? Mas eu tenho vários amigos que caçam. Porque eu ia falar, é um negócio, eu tenho um amigo da missão que toda vez ele posta foto no Instagram e os animais também tudo empalhados assim na casa. Eu fui caçar coelho, mas é difícil pra caramba.
Não, Difícil demais pra caçar coelho, tá doido. Só fui uma vez só. não, eu nunca cacei nada. A única pessoa que eu cacei foi minha esposa. Aí se deu bem. Você deu bem, né? Exatamente. Matei, né? Matei. E ainda deixei vivo. Mas aí, Gabi, conta pra gente. O que é que você fez depois dessa adaptação e como que chegou no tiro? Eu cheguei aqui, assim, sem saber o que eu queria, 27 anos já cheguei numa idade, né, que você já deveria estar sabendo o que você quer. Bem, eu pensei em ser enfermeira, né? Eu falei assim, eu acho legal, sempre gostei de cuidar das pessoas e tal. Eu falei assim, acho que muita gente aqui faz aquele curso de CNA, né? Foi o que eu fiz. Eu fiz o curso de CNA, comecei a trabalhar com isso, trabalhei durante um tempo. Eu não fiz faculdade, eu não fiz nada. Eu falei assim, bem, vou fazer o curso de CNA porque o curso de CNA eu vou pegar experiência, daí eu vou conseguir entrar num hospital, começar a trabalhar no hospital. E os hospitais aqui, na época, não sei se hoje em dia eles fazem isso, mas eles ajudavam a pagar a faculdade de enfermagem. Isso, ok. Não sei se continua fazendo isso. Os de faculdade, então, por exemplo, na Universidade de Utah, sim. Se você for uma CNA, mas sendo que para você chegar a trabalhar no hospital, você tem que ter um pouco de experiência. Sim. Então, eu trabalhei em nursing homes, né? Primeiro, sendo que nesse tempo aí eu engravidei. Aí eu tive algumas complicações e tal, aí eu tive que parar. Trabalhei durante um tempo como CNA, né? Mas eu não consegui ir, né, trabalhar no hospital. Não cheguei a esse ponto porque eu engravidei e infelizmente eu tive que sair. E aqui na cultura americana também, na cultura de Utah, os homens, né, principalmente na nossa igreja, eles têm muito aquele negócio deles serem o provedor da família, e a esposa fica em casa, cuida dos filhos, cuida da casa, faz as coisas. Para quem pode, né, para quem tem essa condição. Ótimo. Mas eles são criados desde novinhos assim. Aí o meu esposo começou a falar, ok, olha, se você se você quer ser uma enfermeira, grávida e em outra língua você ir fazer faculdade, é complicado. Bem difícil. É com um bebê novinho e tal. Não é impossível, mas é mais difícil. Aí ele falou, olha, você não vai ter como, porque se você começar a fazer a faculdade, a gente precisar colocar a criança no daycare e tal, vai pagar, de repente você vai continuar trabalhando, mas o que eu ganhava não era muito. Sim, vai trocar, né? É como se você estivesse pagando para trabalhar, não valia a pena. Concordo. Aí eu acabei ficando em casa, fui ficando. Aí até que eu consegui fazer a faculdade, mas isso eu já tinha meu segundo filho, não terminei a faculdade. Eu comecei a fazer, porque aqui você tem que fazer os créditos. Os créditos, né? General classes, eu sempre fui muito exigente. Eu queria tirar e até 2 horas da manhã eu estava estudando, porque às vezes o professor falava assim, olha, é um free thinking. Você pensa rapidinho e escreve o que está na tua cabeça, mas uma coisa quando você é americano e você domina a língua e quando é a sua segunda língua. Sim, concordo. Literatura. Então, para eu fazer só aquilo ali, uma pessoa, de repente, que já estudou aqui durante muito tempo e tal, fazia rapidinho, eu levava a hora para fazer, para ficar legal, porque eu queria levar queria ganhar um A ainda um plus. Exato. Então eu demorava muito. E às vezes nas férias e tal, eu ficava nas férias até 2 horas da manhã fazendo trabalho, e meus pais, não sei. Até que eu comecei a ir atirar com meu sogro. Então começou por diversão. Começou por diversão, mas aconteceu algumas coisas comigo que eu sempre quis aprender a atirar. Sendo que é assim, as pessoas têm esse tabu, medo de arma, né? Eu queria aprender, não é que eu tinha medo de eu fazer alguma burrice, alguma coisa errada e eu atirasse em mim mesma. Sim. Ou, né, fizesse alguma coisa errada. Então eu falei assim, ok, para aprender eu tenho que ter alguém que me ensine. E eu fui levando, eu já tinha ido atirar com meu sogro, não era uma coisa assim nova, eu sabia que eu gostava, mas eu só ia se ele fosse, se outra pessoa, né, fosse comigo. Sim. Aí aconteceu um episódio comigo, com a minha filha mais nova, onde alguém tentou tirar ela de mim, ela. Uau! Lá no Winco, lá do West Valley. Sim, aquele sei. Winco de lá. Eu estava sentada no carro,
ela sentadinha, ela é bebê ainda. Então, eu sou um para-raio de maluco. Tá doido. Gente, mas é sério, eu já tive novidade. algumas situações que eu falei assim, cara, eu tenho que aprender a me defender. Aham. Aí o cara tentou, puxou a porta, tentou, fez de tudo pra tentar tirar ela de dentro do carro. E eu lá sentada, ele não me viu. Porque eu tava, a cadeirinha dela era aquela maiorzinha, não era aquela, era aquela maiorzinha assim. Ele tava tão cego. A cara dele, assim, era diabólica. Uhum. Ele tava tão cego nela que ele não conseguia me enxergar. Eu sou uma pequena, né? Uhum. Eu sou pequena. Então, ele não conseguiu me ver. Aí, quando ele olhou pra mim, que ele me viu, ele tomou um susto, porque ele tava forçando pra tirar. Ele deve ter pensado assim, a mãe esqueceu ela aqui. Deixou pra ir rapidinho ali e não tá, então tem que ser rápido pra pegar. Tem que ser rápido. E ele ficou olhando primeiro em volta. Como eu sou do Rio de Janeiro, eu travou a porta. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, não pode falar palavrão, né? Pode, não, você pode. Não é você que tá falando, exatamente. And then, like, bem bravo, aí ele olhou pra mim, ele tomou um susto, aí ele deu começou a sorrir assim, mas um sorriso diabólico, tipo assim, você me pegou. Aí eu liguei pra polícia e tal. Eu não sei o que aquele cara ia fazer com a minha filha, mas nada bom. Não, com certeza não. Se vocês vissem eles, vocês iriam entender o que eu estava falando. Uau. Os olhos estavam completamente cegos pela menina. Aí tem um boletim de ocorrência e tal. A gente tentou ver os vídeos lá do Winkle, né? As câmeras de segurança. Aí eu sempre tive amigos policiais, né? Aí eles sempre me falavam assim, Gabriela, porque é a cultura americana também, você se defender. Você não, you can't rely na polícia. Você tem que aprender a se defender, porque na verdade é a lei. Na verdade é a lei aqui. Tipo assim, a polícia, ela não é responsável por sua vida, pela vida da sua família. Você é responsável por sua vida e pela vida da sua família. Entendeu? Essa é a lei aqui. Então, eles falavam, olha, Gabriela, você tem que aprender a atirar, você tem que aprender a se defender, tem que ter muita munição em casa. É uma cultura diferente, você não iria ouvir isso no Brasil. Não, tipo, o policial fala assim, você tem que comprar sua arma, você tem que aprender a atirar, você tem que ter muita munição. Comprar muita munição mesmo. E eu sempre escutava isso dos policiais. Na verdade, eles gostam quando você sabe se defender. Sim, que é menos um problema para ele. Porque o estado de Utah, lógico, a gente tem que pensar aqui assim, que todos os estados têm leis diferentes. Sim, né? sim. Então, quando eu me refiro a esse estado aqui, o estado de Utah. Falando aqui de Utah, perfeito. Então eu falei, cara, realmente eu tenho que aprender, mas eu não tinha coragem de ir sozinha. Aí eu falei, caramba, eu vou ver se meu sogro não me levou a sério, muito, que eu queria aprender mesmo. Tipo, não era só dar uns tecos, né? Dar uns tiros aí pra desestressar. Aí eu peguei e me inscrevi numa classe sozinha. First Step, né, do NRA. Aí eu falei, vou lá, vou aprender. Eu não sabia nem a diferença, não sabia nem que um cartridge tinha 4 partes, né, a bala, né, a munição. Não sabia de nada. Aí eu falei assim, como meu sogro costuma zoar, falei assim, não sabe a diferença entre uma banana e uma handgun, né? Aí eu não sabia. Então, fui lá pra mostrar pro meu sogro, né, que ele é militar, que eu tava muito interessada mesmo, fiz a classe sozinha. Aí, ele viu que era boa. Porque, como eles falam assim, she's a natural shooter. Tipo assim, ela é uma atiradora natural. Aí eu fui lá, tal, eu atirei, ele viu. Ele olhou assim, meu target, ele falou assim, nossa, eu tiro tudo juntinho. Assim, aí ele falou assim, cara, vamos toda semana que eu vou te ensinar. Aí começou a me ensinar, primeiro comecei mais pertinho, aí fui. Aí os caras mesmo do range me falavam assim, olha, tu é boa, tu não tem mais nada que a gente possa falar pra você ou fazer pra você que você vai ficar melhor. Esse aqui é o seu limite, porque não tem mais nada, você já aprendeu tudo, você atira muito bem, você vai ter que dar o próximo passo. Aí eu falei, ok, qual será o meu próximo passo? Aí eles deram a opção, você tem que competir. Eles começaram a falar em competição, porque aí você vai, né, se aprimorando lá competindo. Aí eu falei, tá. Aí eu fui olhar online, eu falei assim, caramba, olha só, ser instrutora. Eu falei assim, caramba, mas eles falam aqui que você tem que ter muita experiência. Eu só tinha 6 meses de experiência.
eu era boa, né? Eu sou boa atiradora, mas eu só tinha 6 meses. E geralmente são policiais que fazem o curso, pessoas que já estão com armas há muitos anos, lá lidando com armas e tal. Aí eu falei, cara, não sei, eu vou tentar. Sendo que pra você fazer o curso de instrutor, você tem que passar num pré antes. Ok. Você tem que provar pra eles que você consegue entrar no curso. Olha que legal. Exatamente. Bueno. Mas eu não sabia muito, aí eu me inscrevi de palhaçada, assim, falei assim, eu vou. Cheguei lá, aí eu comecei a parte mais difícil, porque tem muitas coisas que você tem que mostrar que você sabe. São vários níveis. Uhum. O level 4 é o mais alto. É o mais alto. Sendo que eu não tinha pesquisado online ainda qual seria a dificuldade do curso. Então eu fui mais tranquila, mais relaxada, porque eu não sabia da dificuldade. Aí quando eu cheguei lá, eu fui fazer o curso e tal, mostrando que eu sabia, né, o que é isso, o que é aquilo, um misfire, isso, aquilo e tal. Aí eles falaram, caramba, você sabe tudo isso? Eu falei assim, aí ele perguntou lá quanto tempo que eu já tirava. Eu falei assim, só tiro por 6 meses, mais ou menos. Na verdade, eram 4 meses. Eu aumentei 2 meses para parecer mais experiente. Mais experiente, nossa senhora. Desculpa, mas eu menti. Eu falei assim, 6 meses. É igual a altura, né? Quanto de altura eu tenho? Eu tenho 1,89. 83. A gente, né? Eu falei assim, vou falar 6 meses para parecer um pouquinho mais experiente. Aí eu falei assim, tá, a parte de tiro é a parte mais difícil, que é a parte onde a maioria fica para trás. Até policial perde, porque é distante e você tem... E o NRA, ele é um círculozinho assim, ou você faz 2 círculos, né, que às vezes eles usam 4, ou 4 menorzinho. Você escolhe. Todo mundo escolheu os 2 círculos um pouquinho maior do que os 4 menores. Mas a gente fez do 4 também mais perto. Aí ele falou assim, ok, essa é a distância. Ele falou assim primeiro pra mim, olha, como você quer ser uma instrutora, você tem que trazer pelo menos 150 rounds. Round significa balas, né? Para 150 tiros. Entendeu? A gente chama de rounds. Eu falei, beleza, levei. Nem precisei. O cara ficou doido. Aí ele falou assim pra mim. Aí eu tava tirando, ele... Caramba! Achamos nossa. a Dawan. Ele tirou, fiquei toda boba, né? Toda cheia. Ele falou assim, caramba, olha, tudo juntinho, certinho, não sei o quê. Porque são 45 feet. Esse é o nível de instrutora que você tem que acertar. E não pode estar fora do círculo. Tem que ser, né? Quanto mais juntinho os tiros, melhor. Mais profissional você é. Aí ele falou assim, tá, me passou no nível 4. Você poderia ter passado no nível 3, né? Me passou no nível 4. Eu nem sabia o que era nível 4 quando eu fui. Aí eu falei assim, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, Russell, eu passei. Ele ficou tão impressionado comigo, falou que teu pai me ensinou muito bem. Aí eu cheguei em casa e o Russell, tá dizendo aqui que você passou no nível 4, você sabe o que é isso? Aí eu falei assim, eu não. Vamos olhar online. Aí vamos olhar online. É o nível mais alto. Que da hora. Aí eu fiquei toda boba. Quando eu fui no curso mesmo, aí eu fui olhar. Aí esse aí foi o meu erro. Porque daí eu fui olhar a intensidade do curso de instrutora. Aí eu falei, caramba. Aí até meu esposo olhou assim, meu esposo falou assim, será que você consegue? Aí eu falei assim, não sei agora. Aí eu mandei e-mail, mandei mensagem de texto pro instrutor que me passou. Eu falei assim, cara, tu tem certeza? O que você viu? Que eu tenho, porque tá dizendo lá que você já tem que ter muito tempo, não é para iniciante, não é, né, nem tem... Aí eu falei assim, caramba. Aí ele falou assim, não, eu acredito em você, mas você tem que ir acreditando em você. Ele falou assim mesmo pra mim, você tem que ir acreditando em você. Eu acredito, mas chega lá confidente, né, confiante, chega lá confiante e que vai dar certo. Falei, tá bom. Cheguei lá, só dá homem, né? Eu acho que se bobear, eu devo ser a única instrutora brasileira, né? Aqui em Utah, talvez. Assim, eu apostaria com certeza nisso. Eu não conheço. Eu não conheço nem brasileira que fala em português, porque até hoje os caras lá às vezes me pedem ajuda por causa do idioma, né? Português e tal. Eu sei que tem mulher, mas eu cheguei lá na sala, quando eu olhei assim, os caras, só tinha homem.
Aí, quer dizer, tinha uma mulher com o marido fazendo curso, mas que já trabalhava nesse meio, que já fazia. Aí eu comecei a tremer, a ansiedade, fiquei muito nervosa. Eu falei, tá bom, sentei perto de um lá. Aí eu falei assim, tá bom, vocês vão ter parceiros, né? A gente fazia tudo com parceiros. Aí o meu parceiro, vocês vão ter que se apresentar, sendo que a apresentação vai ser o seguinte: o cara vai falar de você, né? O teu partner vai falar de você e você vai falar dele. E tinha maneira lá como apresentar. Aí tá, aí o meu parceiro me perguntou assim, ok, me fala da sua experiência, toda a sua experiência, atirando não sei o que. Quantos anos você já atira? Aí eu morri de vergonha. Primeiro eu falei assim, ok, vamos falar de você primeiro. Falei assim pra ele, me fala de você primeiro. Aí comecei a anotar, ele falou assim, é policial, ex-combatente de guerra. Aí eu falei, caramba, era um tudo sniper. Isso aí. Não, era tudo isso aí. Aí eu falei assim, caramba, e ele já trabalhava com carros em movimento, atirando, treinando as pessoas. Aí eu olhei assim, o que eu tô fazendo aqui? Me deu mais nervosa. Minha vontade ali já era de sair correndo, e a minha cabeça embaixo. Aí ele falou, tá bom, vou falar de mim, ó, vou ser bem honesta. Eu comecei a tirar 6 meses, meti 2 meses, né? De novo, exatamente. Depois do cara ser sniper, do exército e ser policial, eu teria falado 1 ano. Eu tô completando meu aniversário de 1 ano hoje. Eu falei isso, falei, ó, 6 meses, indo toda semana. Eu falei assim, vou toda semana atirar com meu sogro, ele me ensinou várias coisas e tal. Tentando explicar pra ele anotar, não tinha nem muita coisa. Aí ele foi tentando Aí eu falei assim, ok, eu falo português, né? Já que é pra falar uma coisa diferente. Aí eu falei assim pra ele, coloca aí que eu falo português, né? Pra ajudar. Tinha que ter falado, sou do Rio. Se conhece o Rio, sou do Rio. Tá no sangue isso aqui. É verdade, podia ter dito isso. Se manda do Rio, o cara falou, não, então... Já assistiu Elite Squad? Aprendi com eles. Em Tropa de Elite. Verdade. Já tô acostumada, já passei por uns sufocos lá no Rio. Aí eu falei pra ele, ok, anota aí, falo português e tal. Aí ele começou a anotar, aí ele começou. Não, e o pior, que ele falou assim, quem vai ser o primeiro? São 10 alunos. Como eu falei, o NRA é bem específico. São 10 alunos por cada instrutor. O que a sigla significa? NRA is the National Rifle Association. Então, Associação Nacional de Rifles, né? Tá. Então, que é o que regula vocês a se tornarem instrutores, aprender a atirar. Essa é a associação. Entendi. Tá, beleza. Aí ele foi lá e falou assim, ok, quem é que vai ser o primeiro a se apresentar? Aí você, né? Vou ficar quietinha aqui, deixar todo mundo na frente. Porque eu aprendi assim na minha vida, toda a minha vida. Você apenas estuda pessoas, e daí você tenta imitar quando você não sabe. Eu faço isso. Bem, essa é a minha tática. É isso aí. Eu falei, vou tentar ser igual o professor, o que ele estiver falando, vou ficar prestando atenção e vou tentar imitá-lo. Sim. E os outros alunos também vou tentar imitá-los. O cara levantou e falou assim, vamos primeiro. Eu falei, não, senta aí, vamos esperar mais um pouquinho, não precisa ter tanta pressa, nada, menino, foi o primeiro. Aí ele falou assim, Gabriela Podley, não sei o que, a mother of two, mãe, né, de 2 crianças. Eu falei, porque não tinha, ele tentou encher a bola, né? Mãe de 2, fala português, é isso aí. Isso aí, não tinha muita coisa. Olha, gente, eu morri de vergonha, que eu olhava assim pros Aí depois outros. falar todo mundo, dele, todo mundo tinha um currículo. Todo mundo tinha um currículo, sabe? Ótimo, excelente. Policial, dou instrução em atirar com carro em movimento. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, falei dele, né? Tinha história pra contar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu sei que fazendo todas as coisas eu consegui passar. No tiro, por incrível que pareça, eu falei assim, bem, essa parte aí eu sou boa. Na parte do tiro. Me garanto. Quer dizer, no último dia eu falei assim, não quero nem ir, eu tô morrendo de vergonha. No outro dia, nesse dia, daí eu morri de vergonha. Aí no outro dia eu falei assim, gente, será que eu volto? Porque eu já passei tanta vergonha, né? Lá não tenho experiência nenhuma, me senti pra baixo. Sim. Aí eu falei, não, vou meter a cara, né? A única coisa que pode acontecer é eu não passar. Pelo menos alguma coisa eu vou aprender. Aí eu falei, tudo bem, vamos. Aí na parte do tiro, só 5 alunos passaram, eu fui uma delas. De primeira. Que massa! Porque eu já tinha acertado tudo,
mas eu estudei muito também a parte teórica, porque eu não lembrava de tudo, os caras sabiam de trás para frente. Quando eu cheguei lá, caramba! Aí eu estudei, eu nem dormi. Nossa, foi bem intenso. Aí na parte do tiro eu falei, eu acertei. E o engraçado, porque eu não tava nem entendendo muito bem, porque era assim, ok, você faz esses 4 tiros, esses 4 círculos, né? Tem que ser desse jeito. Eu falei, tá, acertei lá. Aí vai aumentando a distância. Aí na última distância, que era os 45, né? Feito. Aí eu falei, atirei lá tudo certinho. Ficou ótimo. Aí eu pensei que a gente ainda ia mais longe. Foi quando você ficou nervosa. Eu não sabia. Aí disse, não, você já passou. Era essa distância para instrutor. Aí eu falei, ai, amém, passei. 5 passaram, porque você tem só 2 tentativas. Ok. Passei na primeira tentativa. Aí nem acreditei. Aí mais 5 ficaram lá. O seu parceiro passou? Ele passou de primeiro. Ah, tá. Eu fiquei nervoso. O cara do quartel, irmão. O cara militar tinha que ter passado mesmo de primeira. E deixa eu ver, o que precisa para daí uma pessoa comum? Porque agora você é instrutora, instruir pessoas novas, né? Para terem a arma deles, aprenderem a atirar. O que uma pessoa precisa para aqui nos Estados Unidos para poder aprender a atirar e ter um porte de arma, né? Qual que é a diferença de você carregar a arma com você ou a arma só fica em casa? São 2 portes que parece que tem, não é? Aqui em Utah não tem isso. Em Utah você, na verdade, não precisa nem mais do porte. Sendo que depende, tá? Peraí, no começo não precisa do porte? Explica melhor pra mim, que eu também fiquei confuso. Você tem que ter o porte de arma. Eu tenho, e isso te dá direito a vários outros estados, isso que é legal. Okay. Mas se você é um citizen, um American citizen, ou tem um green card, aí você não necessariamente você precisa ter. Ah, tá. Você pode ir lá comprar arma. Você pode comprar arma, importar ela. Sendo que você tem que provar lá que você não tem nenhuma doença mental, né? Chega lá, fazer lá. As pessoas falam assim, é muito fácil. Realmente é fácil você conseguir comprar uma arma aqui. Sendo que as pessoas falam assim, mas fazem as perguntas, quem é que vai falar a verdade? Se você não falar a verdade, é pior que se você fizer alguma besteira. Você mentiu. Porque junto com a liberdade, vem as responsabilidades, né? Você tem a liberdade. Sendo que se você pisar na bola, já era. Não tem jeitinho brasileiro. Entendeu? Não tem jeitinho brasileiro. Então, assim, se você Gabi, quero ir aprender com você, quero ir atirar e tal. Não tem uma regra, você não tem que fazer nada. Você pode ir comigo atirar. E daí, se você, como eu falei, né? Você tem que ter o citizen, né? E o green card. De repente, para estudante, eu não sei. Daí tem que ver lá direitinho se pode, se estudante pode ter, né? E daí lá eles colocam com a sua própria identidade, tem vários formulários que você vai ter que preencher, e daí você preenche, responde tudo direitinho, aí eles falam assim, ok, agora você espera um pouquinho, eles vão lá atrás, aí eles vão ligar para conferir tudo aquilo ali que você tá dizendo, se é verdade ou não, e daí não é igual ao Brasil, que no Brasil, ok, você tem o porte, o porte e... posse? Permissão? Não, porque assim, tem no Brasil, pelo que eu entendi, assim, você pode ter arma para ficar em casa ou ter arma para ficar em casa e sair. Aqueles que têm arma só para ficar em casa, só pode ficar em casa. Não existe isso aqui. Então eu tava confundindo com a lei do Brasil, não. Então, mas aqui tem uma que, se eu não me engano, que você pode usar ela mostrando e uma que você pode esconder. Não tem isso aqui? Então, geralmente, eu tô com a minha aqui, né? Então, eu tentei esconder o máximo possível. E Utah, você usa ela velada, a arma velada. Não sei no texto. Como eu disse anteriormente, cada estado tem suas leis. Eu teria muito cuidado com a Califórnia, com New York, com outro, Hawaii, né? Com Havaí. Os estados cada estado. mais... cada estado. Anti-guns. Isso, são os democratas. O que não seria igual ao Brasil ainda, porque eles ainda têm armas e tal. Sim, é permitido, diferente, tudo, sendo só que que eles têm mais limites. Então é sempre bom você procurar, dar uma olhadinha nas leis daquele estado. Sim.
Mas em Utah, você não tem isso. Eu ando com o meu fuzil no banco de trás do carro. Caramba. Eu achei... Isso é muito Sendo massa. que é legal você cobrir o seu fuzil, Aham. né? Mas às vezes, não esquece, bota lá o fuzil. Mas não tem problema. Aqui os policiais não vão ficar... Porque lá no Rio, caraca, o cara tá com um fuzil no Sim, banco de sim. trás. Que isso, né? Se Sim. bobear, já mete até tiro. Já mete tiro, Já Vai, exato. vai parar você pra pegar a Aqui, arma. aqui não é assim. Inclusive, se alguém chegar assim e ver minha arma acidentalmente, né? Eu tentei cobrir direitinho aqui, mas não sei se cobri muito direito. Se alguém chegar e falar, e ligar pra polícia e falar assim, olha, essa mulher está armada aqui. A polícia vai prender ela. Por Não tá falando. primeiro porque tá ligando, incomodando. Exatamente. Tomando E eu lugar de um tenho crime que porte, podia estar sendo eu tenho resolvido. porte de arma. Então, os americanos entendem disso, eles não vão ligar. Entendeu? E é normal. Eu já entrei em restaurantes com os policiais lá e eu armada. E é normal. Aqui não é como se fosse no Brasil. Na verdade, você não precisa ter mais a carteirinha, né? Você não precisa, mas é bom. Eu aconselho as pessoas a terem. Entendi. A única diferença é que o FBI vai saber quantas armas que você tem. Toda vez que eu vou comprar uma arma, eles nem pedem mais a minha identidade, eles vão pedir O registro. o registro. Eles vão entrar pelo sei lá, registro e vai colocar, tá comprando mais uma, então só vai adicionando só no seu vão registro. adicionando ali, entendeu? Aí ele Aham. vai saber. Tem americanos que não gostam disso, que não quer que o governo fique sabendo quantas armas eles têm em casa. Entendi. Então, você não é obrigado, mas Aham. essa lei passou. Você... É porque assim, olha, tem muita gente que fala assim, nossa, os Estados Unidos é tão fácil ter arma, porque todo mundo pode ter arma. A maioria tem, é verdade, tem várias. Sendo que, é até algo que eu acho que eu vou falar no final lá. Tá bom, Mas eu vou beleza, deixar. beleza. Porque é a liberdade do americano, tem a ver com a história, tem a ver com muitos fatores que as pessoas, muitas das vezes, vêm de outros países e não entendem. E não entendem. De jeito nenhum. Então, assim, a gente tem o direito. Mas, como eu disse, a liberdade vem com responsabilidades. Você tem a liberdade. Sendo que, hoje em dia, eu sou ainda mais uma pessoa ainda mais responsável. Uhum. Por que eu sou responsável? Eu tô com a minha arma aqui. Se eu vou numa fila de um banco, ou se eu vou numa fila do mercado e tal, eu tô lá para proteger a minha vida e proteger a vida dos outros, né? Eu colocar minha vida em risco, porque provavelmente eles vão atirar em quem tá com a arma, né? Sem dúvida. Primeiro. Mas, ao mesmo tempo, eu evito confusões. Sim. Porque eu estou armada. Por exemplo, se eu tô numa fila e a pessoa começa a brigar comigo, ou discutir, que não sei o que lá, ok, tchau. Se eu não tivesse arma, eu falei assim, tu é chato pra caramba, hein? Caraca, por causa de uma coisinha de nada, não sei o que. Não, hoje em dia, eu só assim, não. Eu tenho que ser, né? Eu tenho que ser mais um exemplo. Eu tenho que ser uma pessoa responsável, porque eu tenho arma. Porque vai se a pessoa avança em mim, entende? Eu vou me colocar numa situação que eu vou ter que defender. Vou ter que me defender. Entendi. E as pessoas confundem isso, o que é legítima defesa. A legítima defesa também significa você não se colocar em situação onde você precisa usar essa deadly force. Entendi. Entendeu? Porque tudo isso aí vai pro seu registro. Você vai preso, né? Se você abusou da liberdade que você tinha. Aqui é assim. Se alguém tentar te atacar e você precisar usar sua arma, mesmo você estando certo, você ainda vai preso, tá? Essa é a lei. Sim, até você vai preso porque vai ter que ser averiguado tudo. Dos fatos. Entende? Então vai ter averiguado tudo. Foi realmente necessário usar deadly force? Entendeu? Uhum. Então, tudo isso aí vai ser questionado. Então, as pessoas têm que evitar. Se você sabe, você não pode estar em lugares que tem álcool. Eu vejo isso direto no Brasil, tipo assim, de policiais que não estão em trabalho, mas aí vão pra festa, vão pra algum lugar e vão armados. Que nem aquela situação lá chata que aconteceu lá, que mataram aquele lutador lá, né? O policial que matou aquele lutador. Primeiro, você vai armar, você tem que evitar. Se eu sei que o lugar
vai ter bebida alcoólica, eu vou beber, né? Eu vou beber. Não é pra estar armado, né? Não é. Até porque, assim, se a pessoa vem pra cima de você, acontece alguma coisa, você vai ter que usar o deadly force. Mas se você provocou, porque, como disse lá, né? O cara ficou provocando os caras, então... E sem falar que a própria bebida já te tira do seu estado normal. Com certeza. Ou seja, seus reflexos vão ser mais lentos, você não vai ter movimentação tão rápida. Então, você pode perder a arma e a pessoa ainda usar a sua própria arma contra você. Contra você, exatamente. É o que às vezes os alunos me perguntam, aonde eu atiro? Eu atiro no braço, atiro na perna? É sempre essa pergunta. Aí eu falo, não, você tira pra derrubar. Você atira, porque quando você chega a esse ponto, é que eu falei, tem que saber exatamente quando é necessário usar deadly force. Porque... você não vai usar só porque a pessoa está discutindo com você, né? Claro. Quando você realmente precisa. Você vê que é necessário, né? Então, daí você vai ter que, porque assim, todo mundo aqui sabe, muita gente sabe atirar, nem todo mundo sabe atirar. Falando isso, eu vejo cada besteira nos frente, mas é quem é mais rápido. Exatamente. Entendeu? É quem é mais rápido. Se você atira no braço ou na perna, a pessoa ainda vai ter chance de revidar e atirar em você e ser fatal. Então, e também é interessante que às vezes as pessoas falam isso, não é tão fácil assim, olha, atira no braço, atira na perna. Eu vejo gente, porque assim, eu treino as pessoas, eu vejo, elas miram na cabeça e acertam a perna. Entende? Elas miram... com a arma assim, atira, a arma já... por causa do recuo, claro. tudo, né? Então, não é uma coisa assim tão simples. A pessoa acha, não, é só mirar. Não é assim. Mas a pessoa tem que atirar realmente para derrubar. E depois que vai pro chão, não atira mais. Porque, infelizmente, tem pessoa que ainda pergunta isso. Confiro? Tem gente que pergunta isso. Isso daí não é mais legítima defesa. Você se já abusou, né? Se a pessoa deu as costas para você, né? Se ela deu as costas para você, correu. Mesmo que você tenha dado o primeiro tiro, você não acertou, não foi fatal nem nada. Mas a pessoa correu de você, que acontece muito. Infelizmente, as pessoas não têm a noção do que é legítima defesa, e elas vão lá e atiram nas costas da pessoa. Aí eu falo assim, gente, mas a pessoa tava correndo, não é mais legítima defesa, ela tava correndo ela com você. Ela tá tentando se defender agora, né? Agora, exatamente, você mudou. Mas na hora do nervoso, as pessoas não pensam muito, entendeu? Tipo, a pessoa caiu no chão e continua atirando? Não, lógico que não. Se a pessoa caiu no chão, lógico, você vai prestar atenção se ela tá perto da arma. Vai lá ou atirar não, a arma e tal. perto. Mas agora, né, você não pode atirar mais depois que vai pro chão. Mano, aí é complicado, velho. É complexo, não. Eu gostei também, velho. Gostei também, não. Eu vou todo mundo aí fala, Samantha, libera o Henrique pra aprender a atirar. Eu vou dar um conselho. Se você quer ter arma, tenha um seguro. Tenha seguro porque para você ter um advogado na hora que você precisa. Porque mesmo sendo legítima defesa, você vai precisar de um advogado. Independente, né? Se você se é legítima não saía, legítima defesa, você vai ser, como você falou, você vai ser preso, vai ser conduzido até clarificar, até mostrar tudo o que aconteceu. Porque aquilo ali vai ser uma cena de crime, né? Sim. Mesmo tendo sido legítima defesa, tem que averiguar. É aí que você tem que ter o sangue frio. Os paramédicos vão chegar. Porque as pessoas às vezes acham, Gabriela, tu é fria pra caramba. Né? Do jeito como eu falo. Mas eu fui treinada por militares, né? Então, assim, eles dão a lógica, né? Tipo, por que você faz isso, por exemplo? Pô, vão chegar os paramédicos. Eles chegam, infelizmente eles chutam as cápsulas, né? Não sei, a gente chama de cases, mas eles vão chutando tudo, mudando o local ali que a pessoa caiu e tudo isso aí quando for fazer a perícia e tal, pode mudar tudo. Merda pra tu, né? Então aí você tem que prestar atenção nisso. E eu sempre aconselho a pessoa falar assim pro policial. Na hora você vai estar nervoso. Tem gente que vomita até, porque você acabou de tirar a vida de alguém, né? E você não queria. Eu tenho arma, mas eu espero e eu sempre peço a Deus, a Pai Celestial, que eu nunca preciso usar. Né? A gente tem para nos defender, mas a gente não quer usar. Né? Mas em caso de precisar usar, você vai estar nervoso, porque não é assim uma coisa comum você tirar a vida de alguém. Sim. Né? Então o policial vai chegar e vai te perguntar se está nervoso. Então, responda só o necessário. Você fala, meu nome é tal. Esse é o meu nome,
scared for my life. Eu tava com medo, muito medo, né? Usou deadly force. Você tem que falar, a pessoa usou deadly force. E eu retribuí. Ele não precisa nem dar mais. É só falar isso, ele fala assim, eu tô muito nervosa, eu preciso de um advogado agora. Pronto, fala mais nada, não dá. Pergunta mais qualquer coisa, não fala mais nada. Colabore com o policial, mas sem dar mais informações do que você precisa. Porque na hora do nervoso, você vai esquecer de detalhes, ou você vai falar detalhes demais, falar coisas que não aconteceram. Porque até no Brasil mesmo tem aquela, tudo que você disser vai ser usado contra você. E vai, porque vocês sabem que a roupinha do policial tem câmera. Então tudo, eu atirei por impulso, peraí. Então você não estava ali tão nervoso quanto aconteceu. E aí vai ser contra você. Então é legal essa parte que você falou que, ó, só o básico me chama um advogado. Mas normalmente eu quero meu advogado. Então você está errada. Na verdade, não. O advogado não é porque você está errado, é só porque ele vai agir conforme a lei. Que você está muito nervosa, que agora você precisa ligar e... Eles já sabem, os policiais já sabem. A verdade é que os policiais lidam com pessoas mentirosas o dia todo. Sim. As pessoas mentem pra eles o tempo todo. Então, ele vai chegar achando que você tá mentindo. Entende? O instinto deles. É o instinto, exatamente. É o que eles, né, lidam Foram o dia todo. Foram treinados. A pessoa tá mentindo. Então, pra evitar, até porque você todo mundo é culpado, até que prove o contrário. Isso Todo mundo é culpado até você me provar que você é inocente. Então, até então, você assassinou esse irmão aqui e tá preso. Depois a gente resolve. Gabi, chegamos a um momento importante, tá? Tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira delas é, qual que é o conselho que você daria pra Gabi de 14 anos atrás? Tá? Quando estava lá no Brasil ainda, 26 anos, né, conhecendo o marido e se preparando para vir para os Estados Unidos. O que é que você diria para essa Gabi? Tá? E a outra são 2 conselhos que você daria para o pessoal aí de casa. Né? E pode ser em relação ao que você quiser. E uma coisa que é importante é lembrar assim, da galera que está se preparando para um dia morar aqui nos Estados Unidos. O que é que eles podem encontrar aqui, como que essa preparação eles vão ajudar eles melhor aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, 2 conselhos para a galera de casa, na preparação deles para vir para cá. E qual que é o conselho que você daria para você mesma há 14 anos atrás? Tá? Pensa que a gente vai falar agora dos nossos patrocinadores. Opa, bora. Quer falar do patrocinador ou quer dar o salve? Vamos dar um salve. Vamos dar um salve primeiro. Não, só pra que a gente vai mandar um salve. Eu anotei aqui o salve. Vamos mandar um salve. Vamos mandar um salve pra Grace. A Grace. Grace tá lá no Japão, bicho. No Japão, foi o primeiro comentário do Japão. Você conhece a Grace? Conheço. Então, Grace, um abraço. Pô, fiquei tão feliz. Eu falei, Japão. Chegamos longe. Tamo longe. Mas foi bem legal. Obrigado, Grace. Obrigado pelo apoio aí. E o Ricardo Kaká, irmão do Rodrigo, pra quem não viu, o Rodrigão veio semana passada aqui. Legal. Trabalha com pintura, bom pra caramba. Então, Kaká, obrigado por estar aí com a gente assistindo. E continua pintando. Ele até falou, tem que ser pintor bom aqui. Tem que ser pintor bom. Ele é bom. E tem o Mini Vitor aí, que quando eu morava no Brasil era só uma criança, agora o homem já é um adulto já. Mas continuou com o Mini. Continuou com o Mini, manteve o Mini. Então, Vitor, um abraço, meu amigo. Obrigado por acompanhar a gente. E agora vamos de patrocínio. Vamos direto aqui com a... Ipanema Custom Designs. Tá aqui, ó. Não, bicho. Ipanema Custom Designs aqui, ó, que fez o nosso... ajudou, né, a marcar o nosso logo no nosso porta-copo, do logo que a gente tem na parede aqui. Logo nosso, ela que fez da tudo. Ipanema Custom Designs. Então, Ipanema, muito obrigado. Estamos aguardando a pulseira do nosso Apple Watch, tá? Não sei não, acho que nós vamos ter que buscar essa pulseira. Agora, não, vai acontecer. Eu fiquei sabendo, estamos indo para um evento muito importante aí que vai acontecer. Logo, mais informação dele. Mais informação e a Ipanema falou que lá vai estar a nossa pulseira. Eita, então, vamos ver. Então, tô animado até pro evento. Vamos ver. Temos a RS Eventos também aí. Limpeza de fósseis? Não, mentira. A RS Eventos que trabalha com aluguel de louça para eventos, louça para aniversário, casamento, qual que for que seja o evento. Melhor de tudo, devolve tudo sujo. Não tem que lavar nada e a gente cuida disso para você. Desde então, casal até 150. Até 150. Ótimo. Exatamente. Ótimo. E a Water Walkers. Water Walkers Utah. Limpeza de vidro, painel solar, power wash. Então você mora em Utah,
entra no nosso Instagram lá, e mexe, tem um monte de trampo que foi feito lá, dá uma olhada aí. Isso. Precisou, chama a gente. É só chamar. Já usei, excelente aprovado. Serviço. Então, aprovadíssimo. E voltamos com a instrutora hoje de tiro, a Gabi, Instagram da Gabi na tela. Se quiser, tá precisando aí, que fala, pô, chegou minha hora, faz um contato com ela vai te ajudar, vai responder. E aí tendo vaga, de repente, encaixamos aí, né? Porque ela falou que o negócio vocês viram, né? É pouca gente. Não é pra todo mundo, não. Gabi, voltamos para sua pergunta, as 2 perguntas, tá? Conselho que você daria para você mesma 14 anos atrás e 2 conselhos pra galera de casa. Então, comigo, se eu pudesse voltar, eu não me arrependo de nada, não. Eu acho que eu fiz tudo certinho, para falar a verdade. Talvez seja um orgulho. Mas eu acho que eu não teria tanto medo. Eu sou muito tímida. Então eu tinha muito problema para aprender a falar o idioma, né? Mas até que eu aprendi rapidinho, mas eu acho que eu teria me soltado mais. Eu acho que quando a gente vem para cá, eu acho que a gente tem que se jogar, sabe? A gente não pode ter medo. Entendi. A gente tem que falar, falando besteira ou não. Se você falou uma merda tão grande, dá um sorriso e pronto, fica resolvido. Mas fala, se você ficar com medo de falar, foi o que eu faria. Eu faria assim, eu tenho vergonha. Eu lembro que eu tinha que falar uma palavra em inglês que eu não conseguia falar, não conseguia articular corretamente. E eu lembro que eu chorei, eu queria fazer as malas para ir embora, porque era uma prova que eu ia fazer, um curso, e era uma prova e eu tinha que falar aquela palavra, não era insubstituível aquela palavra para aquele teste. Mas eu não conseguia falar, não sei nem se eu consigo falar hoje em dia, deixa eu ver, thoroughly. Eu tinha dificuldade porque a maneira como você fala, e a gente do Rio, né, como a gente usa, falei, gente, como é que eu vou falar isso? Eu lembro que eu chorei. Eu falei assim, não, mesmo que você fale errado, fale e vai. Então, eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu falei assim, não se pega essas coisinhas pequenas, se joga, entendeu? Eu ia fazer diferente. Eu acho que hoje em dia o meu inglês estaria muito melhor se eu tivesse feito dessa forma. Legal. Entendeu? Eu acho que estudar no Brasil, eu acho que eu não teria feito tanto, porque eu acho que a gente não aprende igual quando a gente está aqui. É totalmente diferente. Sim. Mas eu acho que eu fiquei me limitando quando eu cheguei aqui, porque eu tinha vergonha de falar e falar besteira. E daí os gringos ficarem rindo de mim. Eu acho que era aí. Eu acho que a única coisa que eu mudaria. Entendi. Isso. Massa, então. E coisa que eles nem dão, né? Nem dão risada, eles nem se Não, eles são tão educados. Eu falei algumas besteiras que eles riram, mas era assim... Mas ri pra descontrair mas eles também. riram porque não estavam esperando mesmo, né? Eles são super educados. E bola pra frente, eles te ajudam, eles não corrigem. Às vezes não até que você peça, né? empata a gente, né? De aprender. Eu me lembro no curso lá de CNA, e quando eu comecei a trabalhar, eu falava uma palavra que era quase a mesma coisa, que era para você escrever num prontuário, né? E daí eu falava outra, que era freada de bicicleta, sabe aquela cagadinha que você dá? Não tinha nada a ver. E aí as meninas ouviam aquilo, mas sabiam que eu estava falando do prontuário. E elas nunca riram, nunca me corrigiram. Quando eu cheguei em casa, que eu fui falar pro meu esposo, eu demorei porque eu estava fazendo... a freada de bicicleta. Aí ele começou a rir, foi quando ele me falou. Aí no outro dia que eu cheguei no trabalho, eu falei para elas, poxa... Eu falo isso por meses e vocês nunca me corrigiram, nunca falaram nada. Eu falei até com a supervisora, com todo mundo, e vocês nunca falaram nada. Elas, Gabriela, a gente entende, o que é ruim, porque a gente não aprende, né? Sim. Mas eles falaram, não, a gente te entendia, a gente sabia exatamente o que você estava falando. Você estava com o prontuário na mão. Bola pra frente. Bola pra frente. Falei, beleza. E agora o conselho pro pessoal de casa. Olha, um conselho que eu vou dar, que eu vejo muitas pessoas fazendo aqui, muitos brasileiros, e que me deixa triste, às vezes, não conhecer a história do país, não saber sobre política, não conhecer a história, não conhecer a cultura. Tudo bem que quando você chega aqui, você aprende a cultura. Mas se você conhecer um pouquinho da história, você vai conhecer um pouquinho da cultura. Porque às vezes você vê, as pessoas têm aquela dificuldade de se adaptar, né?
o que eu vejo, né? As pessoas tendo muita dificuldade de se adaptar por causa da cultura. Mas se elas tivessem estudado um pouquinho a história, por que os Estados Unidos é o que é hoje, eu acho que teriam mais facilidade para entender. Eu vejo até mesmo em relação a armas, né? Essas coisas, porque elas não entendem. E muitas das vezes elas comentam isso. E isso machuca os americanos quando falam. Porque eles veem que a pessoa não entende, não entendeu e tal. Porque não é só da Constituição, é um direito dado por Deus. Olha a força que tem aí para os americanos. Sim. Se as pessoas que vêm comecem... Tipo assim, se elas entendem isso, né, que é um direito dado por Deus, não é só a segunda emenda, né, a segunda e tal, mas não é só porque está na Constituição, mas é um direito dado por Deus, ela vai entender o porquê que os americanos lutam tanto por isso, por essa liberdade. Então, eu aconselho as pessoas, ok, a cultura você vai aprender quando você chegar aqui realmente, mas se você entender de história, um pouquinho de geografia também não faz mal. Às vezes eu vejo as pessoas comparando os Estados Unidos com o Japão, que não tem nem fronteira, entende? Porque é controle de arma, essas coisas mais seguras. 50 estados, né? Uma nação, os Estados Unidos, e aí eu acho assim, o meu conselho é, estuda um pouquinho, estuda a história. Tenta pegar, tem tantos livros legais que explicam como conseguiram a liberdade, como eles lutaram, por que eles lutaram, por que eles têm isso, é para se defender do próprio governo, por que os americanos são tão rebeldes, porque é assim que muitos brasileiros falam, os americanos são tão rebeldes, e não é. Né? Então, se entender, eu penso assim, eu acho que se eu vou para um país, eu vou querer aprender um pouquinho a história daquele país. Que com a história você vai aprender por que o país age da maneira que age. É importante isso mesmo. Então, eu acho que esse é o meu conselho. Um pouquinho de economia também, não faz mal. Faz mal a ninguém. Ou seja, economia, geografia, história. Um pouquinho. Você já faz o homework antes de vir. Tá faz ótimo. A tarefinha de casa, porque o que você falou, concordo muito. Aprendi choque muito. Cultural, né? Aprendi muito. Eu tive classe de ciências políticas na faculdade. E foi muito da hora aprender tudo, né? Aprender tudo sobre a Constituição. A gente estudou a Constituição, passamos quase 3 semanas estudando só a Constituição dos Estados Unidos, depois todas as emendas e tudo. Não, é muito legal a paixão que tem, e como você falou, né, como foi um documento que a base do documento é a doutrina em Deus, é a crença. Ele não é um documento que dos homens sentaram, só que eu joga quero, aqui pra cima, exatamente. Então isso faz esse país diferente, né? E por isso que tem as oportunidades que tem. Então, estamos aí, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada. Imagina, obrigado. Você tem mais alguma coisa, Gabi, que você gostaria de falar? Algum recado? Tá tranquila? Quem quiser me contatar, mesmo que seja para dicas, para entender um pouquinho. Eu não posso falar muito sobre leis, porque até o NRA mesmo não permite, né? Porque não é uma coisa que abrange, né, o que a gente faz. A gente ensina a atirar, né? O que a gente faz, mas quem quiser... Tá dado o recado. Dado o recado, tá na tela, nome da Gabi aí. Exatamente. Se quiser contratar, buscar informação, Gabriela, o Instagram tá aí. E qualquer coisa é só entrar em contato com a gente também. É isso aí, entra em contato com a gente também que a gente encaminha. Galera, Foi muito bom. Compartilha, curte, se inscreve no canal pra gente essa semana que vem já bate os 700 e pouquinho. Exatamente, provavelmente. Tá subindo agora por 5 pessoas por semana. 5 pessoas por semana, então tá muito bom. Muito obrigado você que acompanhou até agora. E até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.